Você que acompanha mais uma edição da Guardiã da Notícia, são 8 horas e 13 minutos. Eu recebo aqui em nossos estúdios, é claro, de maneira virtual, em nossa edição especial para falar de eleições 2022, ele que foi prefeito da capital, é do Partido Trabalhista, do PT, está à frente em todas as pesquisas e é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Fernando Haddad. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um papo bem produtivo aqui sobre São Paulo e sobre o Brasil. Bom, vou te chamar de governador por uma questão de protocolo. Começo te perguntando por que você deseja ser candidato ao governo do estado de São Paulo? Olha, a minha impressão é que nós estamos há muito tempo em São Paulo. Alô? Eu perdi o contato com a Haddad aqui. Alô? Agora sim, voltou. Voltou. Pois não. Entrou uma trilha sonora que eu não sabia se eu podia continuar. Não, pode continuar. Aqui. Perdão. Tá bom. É que entrou alta aqui a trilha sonora. Bom, na verdade, eu acho que o estado de São Paulo está há 28 anos sendo governado pelas mesmas forças políticas. E eu acho que a gente pode inovar na administração de São Paulo numa série de questões. A primeira delas eu vou citar, por exemplo, na questão da educação pós-pandemia. Nós estamos com um conjunto de estudantes, né, que ficaram 2 anos fora da sala de aula e que vão ter que entrar num processo novo de volta às aulas presenciais e vão ter que contar com alguém que entende de educação para recuperar o tempo perdido. Você sabe que eu fui ministro da Educação durante 7 anos, talvez tenha sido o ministro que mais oportunidades tem aberto para a juventude, sobretudo ter acesso à educação superior. Acho que todo mundo conhece 2 programas muito importantes que eu criei, o ProUni e o SISU, que abriram as portas da universidade para o filho do trabalhador poder virar engenheiro, médico, pedagogo, assistente social, advogado e assim por diante. Na saúde, nós teremos o mesmo problema no quadro pós-pandêmico, com a questão das filas. Eu acho que a experiência de São Paulo, dos hospitais-dia, é uma experiência muito rica, que pode ser levada para todo o interior de São Paulo. E eu acho que na geração de emprego e renda, eu acho que o PT é o partido que mais sabe atuar. Nós geramos 20 milhões de postos de trabalho nos 12 anos em que estivemos à frente do governo federal. Queria te dizer que tá um ruído muito forte aqui no meu retorno. Eu não sei se está com algum problema técnico a transmissão. Eu vou pedir aqui então uma atenção aqui pro Lucas. Lucas, o Haddad disse que tá um ruído muito... ele já vai consertar aqui pra gente. Bom, você fez essa introdução, né? Disse aí à frente do Ministério da Educação, o programa, sobre o programa ProUni, falou sobre os benefícios aí que todos os programas que vocês criaram. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como está o estado de São Paulo hoje e o que você pode fazer para melhorar. Então, já que como ministro... e como aí um grande defensor da juventude, eu poderia dizer, você criou o ProUni e hoje a gente tem aí um déficit nas escolas, a gente vê como é que está a educação aqui no estado de São Paulo. Olha, o ProUni e o SISU foram as 2 portas abertas para a população, sobretudo de baixa renda ou da escola pública, entrar na universidade. Eu diria para você que os paulistas foram os mais beneficiados por esses 2 programas, e eu explico por quê. São Paulo, antes de eu me tornar ministro da Educação, era o estado que tinha à sua disposição o menor número de vagas públicas na universidade relativamente à população. E quando nós criamos o ProUni e o SISU, isso mudou completamente. Os paulistas passaram a ter acesso à educação superior gratuita, ou pelo ProUni, ou pública e gratuita, como é o caso do SISU. Agora, o meu foco na educação vai ser o ensino médio. Acho que o ensino médio está muito mal em São Paulo, está muito mal em geral, mas em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, nós poderíamos ter um ensino médio de ponta,
E eu também criei, como ministro da Educação, o Instituto Federal de São Paulo, que hoje tem 50 mil estudantes. E eu acredito que o Instituto Federal de São Paulo possa ser um exemplo a ser replicado nas escolas estaduais em relação à educação de qualidade. Sobre a questão da gestão do Estado, a maior crítica que eu faço ao governo Dória foi ter aumentado impostos no meio da pandemia. Quer dizer, o Dória ia todo dia para a televisão falar que ia fechar uma cidade, ia fechar outra, que tinha que ajudar o governo do Estado a controlar a pandemia. Só que o que ele ofereceu em troca? Aumento de impostos. Então isso foi dramático para a população de São Paulo. Você teve algumas centenas de milhares de pequenos empreendedores que fecharam suas portas. Eu digo na condição de filho de imigrante que a vida inteira teve pequenas empresas, minha família inteira é de pequenos empresários, pequenos agricultores, eu sei o que é você fechar uma porta. Quem gera emprego é o pequeno e o médio empresário. E o Dória prejudicou demais esses empresários, aumentando impostos no meio da pandemia. Agora, governador, eu queria que você falasse um pouquinho sobre segurança pública aqui no estado de São Paulo. Como é que você avalia a segurança pública aqui no estado de São Paulo? Olha, eu estou preocupado com os meus adversários. Você viu que eu tenho três concorrentes, vamos dizer assim, e os três têm como única proposta de segurança pública retirar as câmeras dos uniformes dos policiais. Eu acho que os três estão equivocados, porque é uma experiência nova que está sendo acompanhada por especialistas e, na opinião da grande maioria dos especialistas, é uma experiência que deve ser mantida para diminuir a letalidade tanto de cidadãos quanto dos próprios policiais, que veem na câmera, no uniforme, uma segurança para si próprios. Lembrando que os policiais hoje estão numa situação muito difícil, inclusive do ponto de vista psicológico. Eu não sei se você tem acompanhado os indicadores de suicídio, né, na corporação, sobretudo da Polícia Militar. Qual que é a minha proposta de segurança pública? Ela vai ser inédita no Brasil e eu acho que São Paulo é o estado que está preparado para seguir o exemplo dos países mais desenvolvidos. Nós vamos criar um plano de metas de diminuição dos crimes mais graves, então homicídio, estupro, roubo, furto. Nós vamos propor uma diminuição desses crimes, aumento da resolução, ou seja, hoje o número de homicídios elucidados no estado de São Paulo é de cerca de 50%. Metade dos homicídios não são esclarecidos no estado de São Paulo. Nós vamos diminuir os homicídios e aumentar o número de casos esclarecidos pela polícia. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos combinar isso com um plano de valorização profissional do policial militar e do policial civil. E vamos oferecer, em contrapartida, investimentos em tecnologia, e a câmera é uma delas, mas é apenas uma, e inteligência, sobretudo na área de dados. A gente tem muito pouco investimento em inteligência na área de dados para a Polícia Civil investigar esses crimes. Acho que vai ser uma combinação virtuosa que vai trazer uma sensação maior de segurança para a família paulista. O senhor falou sobre investimento em tecnologia e falou também sobre se eu acompanharia os números dos suicídios dos policiais. Eu acompanho muito a polícia e por isso essa preocupação em perguntar o que de fato será feito, porque muito se promete e pouco se faz, né? A polícia militar e a polícia civil trabalham incansavelmente aqui no estado de São Paulo. A gente vê principalmente, eu vou falar aqui pela região do Grande ABC, hoje eu estou aqui em Santo André, mas nessa véspera de feriado, o Comando de Policiamento Militar preparou uma operação com mais de 500 policiais trabalhando aí no sol para vistoriar carros, para proteger também o cidadão de bem em relação aí aos assaltos que estão tendo, sequestro de quadrilhas do Pix, mas
todo mundo vê essa, eu poderia dizer, essa festa, né, da segurança, mas ninguém se preocupa com quem está por trás. E por isso essa pergunta, esse questionamento em relação aí aos policiais, porque prometem aumento, prometem a melhor polícia do Brasil, e na hora que enxergam de fato como é dentro da corporação, como funciona tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, veem que todas essas propostas não funcionam, que precisaria de uma reestruturação de carreira de todos esses homens, Haddad. Eu concordo plenamente com o que você está falando, com um acréscimo. Eu acho que nós temos que combinar um plano de metas com a valorização da carreira. Eu entendo o policial civil e militar como um trabalhador da segurança. Eu não vejo de outra maneira. Eu convivi como prefeito aqui com a corporação, sobretudo com a polícia militar, né, que quando apoiada pode realizar um excelente trabalho, mas desde que apoiada, acompanhada, valorizada e, ao mesmo tempo, cobrada por resultados. Você pode oferecer uma valorização do profissional se você tiver algumas coisas. A carreira que você mencionou é uma delas, mas não é a única. A carreira é importante, a formação profissional é muito importante. Os profissionais da segurança têm que ser atualizados, tanto quanto os profissionais da saúde e os profissionais da educação, porque essas coisas vão mudando. Eu sou professor, eu tenho que me atualizar permanentemente para oferecer um bom serviço em sala de aula ou num laboratório de pesquisa, eu tenho que me atualizar. O profissional de segurança, o profissional da saúde, a mesma coisa. Esses profissionais têm que ter formação continuada para que eles assimilem as técnicas mais avançadas que são produzidas a todo instante. Você tem novos medicamentos, novas técnicas pedagógicas e inteligência para cuidar da segurança. A terceira coisa que eu volto a insistir é que você tem que combinar valorização com um plano de metas. Não adianta descasar as duas coisas. Nós podemos propor um programa de valorização do profissional da segurança associado a resultados para a sociedade. Agora, o que o Estado entra? Ele entra com recursos para valorização profissional e para investimento em tecnologia e inteligência. Sem essas duas coisas, e formação, conforme eu disse, sem esse pacote, você não vai ter um plano de segurança para São Paulo. Aí você vai ter iniciativas avulsas. Essas iniciativas avulsas são importantes, mas elas não compõem um quadro de segurança. São 8 horas e 26 minutos. Você acompanha a imagem e som aqui na Guardiã da Notícia. Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele foi prefeito de São Paulo. Está batendo um papo aqui conosco e falando sobre as suas propostas, então, caso seja eleito. Haddad, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o cenário eleitoral, né? Saiu uma pesquisa Badra aqui antes de ontem, né? A véspera de feriado. E aqui na região do Grande ABC, você pontua em primeiro lugar com todos os seus adversários. Queria saber de fato como é que vai ficar a relação, né, do PT com o Márcio França, se o Márcio França vai abrir mão de ser candidato ao governo, se vocês chegaram já a conversar, porque ele havia proposto quem estivesse à frente à pesquisa seria o candidato. Mas os meses vão se aproximando e a gente vê que ele ainda se posiciona como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Como é que vocês estão tratando isso internamente? Olha, com o maior respeito e consideração, né? Nós temos aí uma parceria nacional com o PSB, temos acordo em relação a vários estados. O PT abriu mão do seu candidato em Pernambuco, que tinha mais de 30% de intenção de voto, a favor de um candidato do PSB que está com 4%. Então veja você que o PT está fazendo um esforço de aproximação muito grande. No Rio de Janeiro com o Freixo, no Espírito Santo com o governador Casagrande, no Maranhão com o candidato do governador Flávio Dino, que foi para o PSB, tanto quanto o Freixo. Mas aqui, enfim, tem esses acenos do Márcio, né? O que o Lula decidir está bem para mim, se o Haddad estiver na frente das campanhas está bem para mim, mas o fato é que as coisas não se resolveram e nós vamos respeitar a decisão do PSB, qualquer que seja ela.
Nós temos propostas um pouco diferentes e você perguntava da segurança pública, a gente tem que convir que, por exemplo, eu sou muito a favor de um plano de metas para a segurança pública. Acho que você não pode tirar a câmera dos uniformes sem conversar com a categoria, sem conversar com a população. Você não pode tomar decisões da sua cabeça sem ouvir especialistas. Então, nós temos que ajustar também um pouco a questão programática. E não adianta aliança entre pessoas que não conseguem chegar a entendimento sobre o rumo que vai ser dado para o Estado. Para fazer o mesmo que está sendo feito, eu acho que não vale a pena. Eu acho que depois de 28 anos a gente tem que ter um programa de governo para mudar. Mas conforme eu falei, nós estamos respeitando em todos os estados a postura, as decisões que o PSB está tomando e vamos caminhar, onde for possível, vamos caminhar junto. Lembrando que a chapa nacional é uma chapa PT-PSB. E isso é muito importante, sobretudo considerando o risco que representaria, hoje é um dia especial, né, para falar sobre esse assunto, que representaria a continuidade do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro hoje deixou claro que é um governo que vai minar a democracia no Brasil. Não vai tolerar a liberdade e a democracia no Brasil. Deixou claro que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para colocar em risco as liberdades individuais e a democracia no nosso país. Qual a sua avaliação, então, já que o senhor tocou nesse assunto, né? Qual a sua avaliação em relação à decisão ontem, né, do presidente Jair Bolsonaro em dar o indulto para o deputado Daniel Silveira? Eu já adianto, o ex-governador João Dória fez uma publicação no Twitter dizendo que, caso ele fosse eleito presidente do Brasil, ele não daria indulto para ninguém e os presos não teriam mais saidinha também. Então, eu queria ouvir também a sua opinião em relação a isso. Olha, nem a ignorância do Dória, nem a ignorância do Bolsonaro. Não tem nada a ver nem uma coisa nem outra. Primeiro que você pode ter, numa política de segurança pública, você pode usar o indulto para crimes muito leves, em que as pessoas já cumpriram uma parte significativa da pena e já demonstraram capacidade de ressocialização. Isso é feito no mundo inteiro com resultados muito importantes. Agora, o que você não pode fazer é dar indulto para amigo criminoso. Daqui a pouco o Bolsonaro vai dar indulto para o Queiroz, vai dar indulto para os filhos dele, vai dar indulto para as milícias do Rio de Janeiro. Isso aí é um absurdo. Você não dá indulto para amigo, você não promete indulto para amigo. E nem fala o que o Dória falou, que é uma enorme bobagem de uma pessoa que não entende nada também de segurança pública. Então, nenhum nem outro. Nós temos que ter democracia, bom senso, equilíbrio, saber julgar a conveniência de usar os instrumentos constitucionais para fazer o certo e não ficar com essa linguagem populista para tentar angariar apoio sem querer discutir e debater com a população com respeito à inteligência das pessoas. Nós não podemos nivelar o debate por baixo e jogar na ignorância. Nós temos que saber usar a Constituição a favor da população. Então, é um instrumento constitucional que, sim, pode ser usado em proveito das famílias, da segurança pública, em casos muito específicos, mas jamais da maneira como o Bolsonaro utilizou. Você há de lembrar que, em 2018, quando eu assumi a candidatura a presidente no lugar do Lula, me perguntaram inúmeras vezes se eu iria perdoar o Lula se eu fosse eleito presidente. Eu falei que não faria isso, porque era o papel da justiça julgar o Lula, e não meu, como presidente da República, amigo do Lula, ministro do Lula e correligionário do Lula. Não me competia perdoar ou não, competia a justiça julgar, e a justiça julgou. O Bolsonaro fez exatamente o oposto. Ele é amigo de um criminoso, né, aí condenado, né, uma pessoa em última instância. Uma coisa é ser condenado pelo juiz. E para isso que existe recurso, para os tribunais repararem o erro de um juiz. Outra coisa é quando você é julgado e não há mais recurso cabível. É outra questão. O Bolsonaro perdoou um amigo do peito, que é um miliciano, que comemorou a morte
de uma vereadora do Rio de Janeiro, pelas milícias que são vizinhos do Bolsonaro, lá no condomínio que ele mora. Essa turma que Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, né, aparentemente uma queima de arquivo para que ele não delatasse os companheiros de crime do escritório do crime, e assim vai. Então o Brasil hoje está vivendo uma situação inusitada, em que o presidente da República afronta a democracia, né, e dá demonstrações de que vai aumentar a violência do país para permanecer no poder. Na região do Grande ABC, a gente tem o Hospital Mário Covas, né, que é estadual, mas temos um grande problema aí em relação aos hospitais, porque faltam vagas, faltam investimentos. A Prefeitura de Mauá, por exemplo, né, que está sob o comando do prefeito Marcelo Oliveira, que é do seu partido, tem pleiteado aí um aumento de recursos para o Hospital Nardini, e uma outra parte, né, de pessoas da cidade pleiteiam aí a estadualização desse mesmo hospital. Já em Ribeirão Pires, o prefeito Clóvis Volpi tem aí angariado recursos para a construção do hospital, né, no Santa Luzia, que é um hospital que está parado também há mais de 10 anos. Então, aqui para a região, né, o que você pensa em termos de saúde para ampliar o atendimento e melhorar? Porque, por exemplo, hoje pelo CROSS, o que acontece? O camarada sofre um acidente ou precisa de um atendimento emergencial. Pelo CROSS ele acaba sendo atendido na Zona Norte de São Paulo ou, enfim, na Zona Leste. E a mesma coisa acontece porque não tem a vaga aqui na região. E às vezes tem a vaga aqui na região, mas a pessoa vem de um outro local da cidade. Então, o que você pensa em relação à saúde para melhorar o atendimento aqui dos hospitais da região? Então vamos lá, é uma questão muito complexa, eu vou falar com bastante cuidado para que as pessoas que estejam nos ouvindo compreendam a proposta que nós vamos fazer. Os hospitais públicos e filantrópicos estão muito sobrecarregados e subfinanciados. Subfinanciados. Isso não é específico dos hospitais públicos estaduais. Os municipais e também as santas casas do Estado estão subfinanciadas. Então, isso em primeiro lugar. Antes de eu ser prefeito de São Paulo, a capital não contava com nenhuma UPA. Imagina você, São Paulo, a maior cidade do Brasil, não tinha uma única UPA antes de eu assumir a prefeitura de São Paulo. Hoje nós temos 12 UPAs em funcionamento. São Paulo, a maior cidade do país, não tinha um único hospital dia na cidade. Eu criei 21 hospitais dia da rede Hora Certa. Quem é da capital conhece o bom trabalho que o Hospital Dia faz. Por que eu estou fazendo referência a esses dois equipamentos? A UPA de um lado e o Hospital Dia do outro. Porque você não vai conseguir resolver o problema da saúde apenas melhorando o financiamento dos hospitais gerais. Você vai ter que criar duas unidades intermediárias entre o posto de saúde e o hospital geral. Você vai ter que criar uma categoria intermediária para atendimento emergencial, a UPA, e atendimento eletivo, o hospital dia, que vão desonerar os hospitais gerais. Porque senão você vai botar dinheiro no hospital geral, que é importante, e não vai resolver o problema. Porque você vai mandar para o hospital geral resolver problemas que não precisam de um leito de hospital geral para isso, que podem ser resolvidos em unidades menores e mais bem distribuídas pelo Estado. Então, eu insisto em dizer, se a gente não tiver UPAs e hospitais dia, rede Hora Certa, no Estado, nós vamos continuar com o problema de sobrecarga dos hospitais gerais. Você seria a favor de um cross regional aqui só para a região, para não acontecer esse problema de mandar para um hospital distante, longe da casa da pessoa? Eu acho que nós vamos ter que fazer. Aliás, eu vou começar hoje a fazer o apanhado fino de como as vagas estão sendo distribuídas. Eu vou sair dessa entrevista com você e vou lá para a Fundação Perseu Abramo para pegar os dados. Mas nós vamos ter que ter uma distribuição de leitos pelo Estado mais adequada. Porque mesmo em regiões de baixa densidade populacional, vou dar um exemplo da Alta Paulista. A Alta Paulista
tem menos gente do que a região metropolitana, muito menos. No entanto, o governo do estado levou mais de 20 presídios para lá, mas não levou um leito de hospital. Nem um hospital dia foi levado para a Alta Paulista. Para dar um exemplo de que não é só na região metropolitana que o problema existe. Ontem mesmo eu dava uma entrevista para o Vale do Paraíba, onde você está com um problema similar em algumas cidades ali do Vale. Então, não é um problema restrito à região metropolitana. A gente já está chegando aqui perto do fim, já são 8 horas e 38 minutos. Eu acho que a gente não podia deixar de quebrar, né? Falamos sobre segurança, falamos sobre saúde, sobre educação, mas sobre as artes, né? Sobre cultura. O que você pensa sobre cultura aqui para o estado de São Paulo? Você disse que quem é da capital acompanhou os seus programas, né? E eu cobri a capital na época que você era prefeito e me lembro da Praça das Artes, que foi um grande marco ali, né? Acho que durante a sua gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os programas culturais aqui para São Paulo. Olha, nós fizemos uma lei aqui em São Paulo que deu frutos extraordinários. Foi a lei de fomento à arte das periferias da cidade. Foi uma coisa muito importante que aconteceu em São Paulo. Por quê? Porque o recurso ficava muito restrito àqueles grupos de arte que tinham acesso fácil ao Estado, ao poder público. E muitas vezes você vai ter no ABC, você vai ter na Grande São Paulo, nas cidades da Grande São Paulo, nas comunidades da capital, nas favelas da capital, grupos que não têm acesso ao poder público, mas que produzem arte. E muitas vezes esses grupos ficavam preteridos. Eu quero levar essa experiência de São Paulo para todo o estado. Eu acho que a gente vai poder fomentar a produção cultural. Você sabe que aqui na cidade de São Paulo, eu criei a SP Cine. E São Paulo se transformou na capital nacional do audiovisual. Nós superamos o Rio de Janeiro em produção audiovisual depois que eu criei a SPCine. Só que a SPCine está restrita à capital. E nós podemos ter uma empresa de audiovisual que fomente os grupos, e são muito jovens, estão produzindo bons audiovisuais no estado como um todo. São Paulo pode ser uma potência na área da economia criativa, tanto em audiovisual como na produção de softwares e games, e assim por diante. São Paulo pode ser essa potência na produção da economia criativa. Agora, precisa ter vontade política e precisa ter foco. Porque a pior coisa que acontece em São Paulo é o sujeito se eleger e, ao invés de trabalhar pelo Estado ou pela cidade, ele começa a pensar na eleição seguinte e deixa de fazer o trabalho para o qual ele foi eleito. Então, a gente precisa de dedicação um pouco aqui para São Paulo, porque se você se dedicar, o Estado vai retornar. É um Estado muito forte. Tem mais 5 minutinhos antes da gente terminar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a região do Alto Tietê, que é uma região muito rica, são 12 cidades, né, que compõem ali. A gente tem desde Guarulhos, que é a 8ª maior economia do país. Aí a gente tem cidades pequenas, como Guararema, Biritiba, Salesópolis, e cada uma com uma característica diferente. Mas por todas elas cortam ali o Rodoanel e nós temos também o Cinturão Verde. Como é que você pensa em políticas públicas para o Estado dessa maneira regional, Haddad? Penso muito e, como ministro, eu acho que eu fiz a política regional mais radical que o ministro da Educação fez na história do país. Você há de lembrar que nós não tínhamos universidade federal na Grande São Paulo. Hoje você tem universidade em Osasco, Universidade Federal, que eu inaugurei em Osasco, em Guarulhos, Santo André, em São Bernardo, em Diadema, desci a Serra, fui para Santos, fui para o Vale do Paraíba, coloquei em São José dos Campos. Universidades públicas federais que não existiam antes de eu ser ministro. Essa política regional ela é muito importante em todas as áreas. Citávamos a saúde há pouco tempo, estou citando a educação, mas poderia falar de vários outros temas, falei de cultura. Pega o Instituto Federal de São Paulo, que está mais para o interior do estado. Foi uma política regional de levar ensino médio de qualidade para o estudante do interior. Hoje nós temos 50 mil alunos no Instituto Federal de São Paulo. Por que não levar institutos federais aí para a região metropolitana de São Paulo, como fizemos com as universidades federais? Então eu acho que pensar regionalmente é essencial. E lembrando o que você falou, as regiões têm vocações diferentes e elas precisam ser exploradas na sua especificidade para a gente desenvolver polos
emergentes em várias áreas da economia. O turismo em São Paulo, por exemplo, é muito mal aproveitado. Você falou de uma região que, se souber aproveitar, vai poder instalar pousadas, restaurantes, lugares aconchegantes para que nós vamos ter que encurtar a distância entre o turista e o seu local de destino. Nós vamos ter que baratear o turismo. E a maneira de fazer isso é aproveitar a capacidade instalada e as riquezas naturais que nós temos. Você sabe que Parelheiros fica dentro da capital, né? Aqui em São Paulo. É um distrito de São Paulo. Contudo, o paulistano, nem o paulistano conhece a beleza de Parelheiros. As corredeiras, as cachoeiras, as matas, a reserva indígena, que nós demarcamos lá, inclusive. Então, veja só, a gente desconhece a nossa própria riqueza turística e aí reclama que não tem, que a economia não tá rodando. Então, sim, nós vamos ter que fazer planos regionais para atender a especificidade de cada região. Por favor. Perdão? Suas considerações finais. Bom, primeiro te agradecer a oportunidade, o papo ótimo. Você estava super preparada para as perguntas aí. Eu fico feliz de ter conversado com você, me colocando à disposição para novas oportunidades. Espero que a gente faça uma bela campanha baseada em ideias e deixar de lado essa bronca toda e falar de coisas boas, falar de futuro, falar de esperança, falar de como resolver os problemas que afetam a população do Estado. Muito obrigado. Obrigada. Boa sorte para você na campanha. Obrigada a você que nos acompanha. Foi Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, conversou aqui com a gente quase 30 minutinhos, falando um pouquinho das suas propostas. Ele vai voltar ao longo da eleição aí para conversar conosco, e você continua ligado em nossa programação todas as sextas-feiras, essa edição especial do Coliseu da Guardiã. A gente conversa com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo. Você continua então com o melhor do Flashback até o meio-dia com o Lucas Padula. É com você, Lucas.